tem uma autonomia administrativa, não tem autonomia financeira e tem um fundo disponibilizado pelo Ministério da Cultura, agora novamente, que a partir daí constrói o seu orçamento e as suas linhas orientadoras. A margem para construir as suas linhas orientadoras, que são as opções do orçamento para cada ano, é anual, portanto, aí tem logo uma limitação. Portanto, não podemos pensar nunca num longo prazo, porque cada ano não sabemos qual é a fatia de orçamento que nos vai ser transferida pela administração central. Portanto, não há uma grande capacidade de planear a longo prazo. Todavia, é claro que há ideias, não é? E nós tentamos fazer algum planeamento estratégico, que é aquele planeamento que procura prever as ações num médio e longo prazo, 4, 5 anos, nomeadamente, porque há uma comissão de serviço para 5 anos e, portanto, em regra, quem assume este cargo tem que pensar o que é que vai fazer durante estes 5 anos e onde é que quer chegar no fim deste percurso. Uma direção regional de cultura tem, como eu disse, 2 áreas principais de atuação: património e edificado, cultural e imaterial, património, nos seus diferentes âmbitos, que tem que salvaguardar, preservar, valorizar e por aí desenvolve quer acompanhamento técnico, quer intervenções sobre esse património, com os menos ou mais meios consoante as transferências que vêm do Orçamento Geral do Estado. E tem a ação cultural. Como eu disse, a ação cultural, vou repetir, faz através das associações. Eu não tenho apoio à criação artística. Pronto. Apoio à criação artística é feita profissionalmente através da Direção-Geral das Artes. Para a profissionalização é o organismo DG Artes, é a DG Artes que faz esses apoios. Nós fazemos apoio à ação cultural. O apoio não é individual, não é a pessoa X, Y ou Z, é a associação. A associação tem que se candidatar, está um formulário online e a associação tem que fazer uma candidatura com o projeto, seja a participação numa gala internacional, pode ser esse o projeto da ação cultural. Tem que fazer uma candidatura. Só mediante a candidatura é que a gente depois tem que avaliar, de acordo com os critérios do regulamento, que está online também, se tem condições ou não de ser apoiado. Grupos folclóricos têm recebido apoio para tudo o que não é expressivo, mas vai haver os apoios que têm sido concedidos, estão lá. O Folco Faro recebeu apoio para fazer o único festival internacional de folclore que existe no Algarve. O único, que é o de Faro. Recebeu apoio. Também tem havido outros pequenos festivais que acontecem noutras zonas mais de freguesias rurais que também receberam. Não tão, Casa do Povo da Conceição lembro-me que recebeu, não sei se é Ferragudo, se é Pera, agora não me recordo, mas também tem havido outros pequenos apoios a festivais de folclore. Charolas, igual. A Sociedade Bordeira concorre aos apoios, mas escolhe aquilo com o qual concorre. Os apoios não são elásticos. Eles têm um valor anualmente. Portanto, mediante as candidaturas, assim é atribuído de acordo com os critérios. E é assim. Isto não é pela cara de um ou pela cara do outro. Não é o X ou o Y. É por candidatura de acordo com a atividade que desenvolve. E se essa atividade tem uma coisa que é uma relevância regional, é preciso ter isto em conta também. A Direção Regional o que faz é, com os seus técnicos especializados em História da Arte, Arquitetura, Arqueologia, documentar a região de turismo para depois dessa informação que existe, criar informação dirigida a esse público-alvo em particular. E depois criar sinalética, animação em torno desse património, informação online e por aí adiante. E é um trabalho que se está a fazer. Para além da rotomia da Rota Descobriter, que é em torno dos descobrimentos, há o Al-Mutamid, que é o rei poeta, e há outras também que se estão aí a começar a estruturar. É muito por aqui, procurando quê? Trazer turistas ao longo de todo o ano, desconcentrando as atividades do período de época alta, que são estes meses de junho, julho, agosto e parte de setembro, em que já temos turismo por todo o lado, em que toda a gente organiza eventos por todo o lado e, portanto, tentando criar um efeito mais de animação ao longo de todo o ano. Para além disto, há um programa específico que foi criado
comigo na Direção Regional de Cultura, que se chama Divan. E eu, por acaso, até trouxe algumas brochuras, ainda não existe o Divan 2016, vai entrar no 3º ano, mas existe uma imagem que foi criada com um jovem estagiário da Universidade do Algarve, que desenvolveu, eu até posso pôr se calhar a circular para verem do que é que consta, portanto, em torno dos monumentos que estão sob nossa gestão, os tais 8 monumentos, aqui só estão 7 porque houve um deles que não estava visitável durante este ano, criar uma programação. E esta programação, como? Com as tais associações. E vou saltar para a sua questão. Não são profissionais. São associações do tecido cultural algarvio que se propõem, em torno do tema que nós lançámos este ano, que foi em 2015, as raízes mediterrânicas, portanto, pegando no património cultural e imaterial, porque também temos que olhar para esse, pegando nas raízes mediterrânicas, criaram-se projetos temáticos nas danças, nas artes performativas, nas sessões temáticas, serviços educativos com determinados grupos etários. Portanto, em torno destes monumentos, ao longo de todo o ano, fizemos uma programação para levar as pessoas a visitar os nossos monumentos e, ao mesmo tempo, terem uma interpretação diferenciada sobre aquele património, só com associações da região, porque nós não podemos apoiar associações de fora do Algarve. E, portanto, vamos criando estas parcerias que nos permitem levar as pessoas a revisitar estes monumentos, porque nós sabemos que a maior parte da população vai ao monumento 2, 3 vezes na vida se estiver na sua área de morada, de localização. Vai com os pais, vai com a escola, vai com os avós, eventualmente, mas depois pode voltar a ir para uma atividade de serviços educativos, para um evento, para um espetáculo de guitarra ou para um grupo coral que está a atuar ou para assistir a uma performance artística ou uma exposição e em torno dos nossos monumentos, que são o nosso património, criar essa alavanca. Mas há outras áreas em que as coisas vão desvanecendo, acabam mesmo às vezes por morrer e a sua revitalização nem sempre é fácil, não é? Porque surgem outras coisas e os jovens agregam-se em torno daquilo que está na moda. Isto fazer com que a moda perdure, ela também muda muito mais depressa do que mudava há uns anos. Há uma revitalização de um tecido cultural associativo, muito ao nível da juventude. E há algumas associações que reduziram substancialmente a sua atividade. Isto tem que ver com aquilo que se passou nos últimos anos, que houve de facto alguma retração nos apoios à cultura. Houve ao nível do Estado Central, houve ao nível das autarquias, porque houve um grande desequilíbrio de contas ao nível das receitas municipais. E onde é que se cortou? Cortou-se muito nestas áreas, porque de facto houve que definir prioridades e as prioridades iam para a área social e não tanto para estas áreas culturais. Eu senti isso, tive 4 anos no município de Faro, só consegui atribuir apoio num dos anos que lá estive. Criei um regulamento, lancei candidaturas, no 2º ano já não consegui voltar a abrir, porque a receita não permitia dar essa volta. Agora está um novo momento aí a acontecer e, de facto, a receita aumentou imenso por via do aumento dos impostos, é verdade também, mas houve alguma vitalidade económica que fez com que houvesse novo reequilíbrio de contas e parece que houve uma reabertura dos apoios ao associativismo e ainda bem, porque eu também agora na Direção Regional de Cultura do Algarve estava a sentir uma coisa, é que um dos parâmetros de avaliação das candidaturas que nós temos no regulamento é que haja o apoio municipal. Não faz sentido uma direção regional estar a apoiar uma entidade local se o município onde ela está implantada, está sediada, não lhe dá apoio. Isto tem que ser feito em parceria. Dará muito mais força a uma candidatura se o próprio município reconhecer a sua atividade dessa associação local. E nós surgimos para complementar o esforço que está a ser feito. E é muito esta a estratégia, até porque falamos da região, como disse, e bem, o nosso olhar é regional. Temos que olhar comparativamente a todas as cidades e concelhos. E nós sabemos que no interior as dificuldades ainda são maiores do que no litoral. E aí há, de facto, num dos critérios também, a questão do interior, a valorização da atividade cultural no interior também é um dos critérios a ter em conta. Porque cada município tem uma agenda municipal. Se nós pensarmos que é extremamente fácil hoje criar uma plataforma que congregue
as várias agendas e que disponibilize uma informação conjunta do Algarve em termos culturais, é isso que eu tenho tentado fazer perceber, mas de facto a articulação entre os vários níveis das entidades não existe neste momento. A Direção Regional de Cultura do Algarve tem uma página no Facebook, tem uma página na internet. Foi uma das coisas que eu, quando cheguei, constatei é que a dinâmica daquela página era quase inexistente. Contratámos um serviço de design, lançámos uma nova página, a dinâmica está melhor, mas não está ainda o ótimo. Deveria ser uma página precisamente que fizesse isso, para além da divulgação das nossas próprias atividades, divulgasse proativamente. Neste momento o que nós fazemos é divulgamos o que chega até nós. Há aqui um papel fundamental que quase todos os municípios têm, que é precisamente da salvaguarda desse património associado aos seus concelhos. E quase todos os municípios têm no seio deles próprios um museu. E no seio do museu têm técnicos especializados nestas áreas. São eles os principais responsáveis, neste momento, por essa salvaguarda. A Direção Regional de Cultura do Algarve tem 34 pessoas ao serviço. Isto vai-se ligar com o que foi dito a seguir. Para perceberem, é um organismo regional, dá resposta a 16 concelhos no Algarve, tem uma arquiteta, uma historiadora de arte, isto para perceberem onde é que chega a limitação dos recursos para atuar sobre um território. Se não houver uma cooperação estreita com os municípios, não se consegue fazer nada. Esta salvaguarda do património cultural mais imaterial e que tem que ver com a identidade da nossa população e das nossas tradições, tem que ser feita em conjunto. Por um lado, com os artesãos, com os produtores locais, com algum trabalho que se vai fazendo já a algum nível. Ao nível dos ofícios tradicionais, há municípios que estão a fazer um trabalho muito relevante. Há um inventário nacional do património cultural imaterial. Nós, neste momento, temos 4 manifestações que estamos a apoiar na recolha e no inventário. É a Festa da Aleluia de São Brás de Alportel, em termos de manifestações vivas, que acontece no domingo de Páscoa. É a Festa da Pinha, em Estoi, e os Maios. É a doçaria tradicional algarvia com o Dom Rodrigo e o Doce Fino, em Lagos. E é a Festa da Chouriça em Crença, que é este domingo à tarde, se alguém tiver interesse em ir conhecer, que há um leilão de chouriças, que também está... Essa até já tem o registro efetuado, mas está ainda em processo de inventariação. Depois há a Câmara de Lolé, que também está com o processo da Mãe Soberana, da festa da Nossa Senhora da Mãe Soberana, também é processo de inventário e registro. Portanto, há aqui um conjunto de património imaterial que também tem ficado, de facto, um bocadinho esquecido e que neste momento estão a criar algumas sinergias para que ele também tenha o seu lugar na história do Algarve e continue vivo, porque não se quer perder, não é? É uma questão que também se me coloca a mim. Tenho 2 filhos no articulado, portanto, sei perfeitamente aquilo que estão a falar, acompanho muito o trabalho que é feito pelo professor Balaev, conheço muito bem. Também posso dizer-lhe que as candidaturas que aparecem nesta área da dança são para o Dançarte e para um outro momento, que só podem apresentar 2 candidaturas anuais aos apoios da Direção Regional. A Direção Regional tem 160 mil euros anuais para atribuir às associações e mais nada. Portanto, só podem candidatar 2 projetos por associação e vejam como é que isto é distribuído. Tem havido algumas associações que candidatam, por exemplo, lembro-me de já ter acontecido em concursos internacionais de acordeão, e não sei se já houve um ou outro, em que os professores das associações candidatam os alunos que vão participar nesses campeonatos mundiais a um apoio e conseguem cobrir alguma parte dos custos com a candidatura, mas nunca faz a tal cobertura total aos custos que os pais têm que suportar para fazer essa... O ensino artístico, de facto, é uma questão premente, mas é uma questão que não passa só pela cultura, passa precisamente pela tal educação artística e por criar uma política que cruze as 2 áreas. A nossa política é de democratização cultural e, portanto, quando falamos em democratização cultural, falamos em ter um bilhete de entrada que a maior parte das pessoas tenham condições para pagar. Temos até tarifas diferenciadas, consoante se é estudante
pagam metade, 50%. Até agora o Governo quer reduzir, tornar gratuito para baixo dos 35 anos de idade, precisamente numa lógica de levar os jovens a ir visitar, que já não são tão jovens assim, 35 anos, não é? Visitar os nossos monumentos. A política de bilhética dos monumentos dos municípios depende dos municípios. Não temos qualquer capacidade de influência. A política dos monumentos nacionais depende das direções regionais. No caso de Lisboa é a Direção-Geral de Património Cultural. Estava a dizer que não temos capacidade de fazer negócio. Temos. Há muita coisa que acontece nos monumentos que se calhar não são vistas aos olhos de toda a gente. Nós temos vídeos publicitários a ser filmados dentro de monumentos e que são bem pagos para ser lá filmados. Tudo que tenha uma vocação comercial, há uma tabela de preços aprovada, está disponível no nosso site, no site da Direção-Geral de Património Cultural, em que inclusive jantares à época se podem lá fazer, é claro que pagando bastante. Não há ainda, se calhar, o mercado que haverá noutros países. Nós somos um paraíso na Europa e é por aí que nós temos que trabalhar. É esse paraíso que nós queremos continuar a ser. E, portanto, não podemos, se calhar, ter a dimensão em determinadas ofertas que outros têm, porque a riqueza que temos, se calhar, ainda não nos permite ter essa dimensão. Ou a riqueza que geramos não fica na nossa região. E eu acho que também será por aqui. Há uma riqueza que é gerada, que tem um efeito multiplicador, mas que não é imediatamente investida na nossa área, como a cultura e como o turismo. Ela é dispersa. Portanto, essa riqueza que se dispersa é difícil nós conseguirmos alavancar enquanto não houver um mecanismo regional que possa exercer esse poder. Há investidores privados neste momento com um projeto que eu acho que pode ser diferenciador no Algarve e que é no interior, em Santa Catarina da Fonte do Bispo. E é um projeto que está em projeto, que será um museu de arte digital que se chama Museu Zero. Temos uma oportunidade de ouro neste momento no Algarve, que é o Cresce 2020, em que há uma linha estratégica que cruza património cultural e natural. E, portanto, saibam agora os municípios e as entidades várias e os privados aproveitar esta linha de financiamento, que ainda por cima faz aquilo que tanto se discute, é uma integração entre duas áreas que no Algarve podem funcionar perfeitamente, paisagem e cultura. Portanto, ainda salvaguardando aquilo que é a nossa natureza, a nossa paisagem, e já vou responder à sua questão, temos uma linha de financiamento com 11 milhões, que é claro que tem que ter contrapartidas nacionais associadas, mas que dá para fazer alguma coisa. Mas eu acho que nós temos que puxar por nós próprios, não é andar sempre a deitar para baixo. Acho que há uma falta de identidade e de orgulho na nossa identidade no Algarve que não existe, se calhar, noutras regiões do país. E nós devemos ser os primeiros, os que cá moram, os que cá vivem, os que optaram por vir para cá, a puxar por esta alma algarvia que está aqui latente. Pois, mas é em conjunto, não é deitando abaixo um pouco que se vai fazendo, não é criticando, não dizendo que nunca é suficiente. Eu acho é que tem que haver uma união de esforços. Isto sem cooperação, ninguém neste momento pode pensar que sozinho faz o que quer que seja. Ninguém. Ninguém. Tem que haver um planeamento integrado, tem que haver uma cooperação de esforços, tem que haver união, é das associações com as entidades públicas, não é apontando sempre o dedo, não sai lado nenhum assim. Tem que haver trabalho de conjunto. E enquanto isso não existir, o Algarve pode esquecer, porque de facto será sempre um destino de férias onde se vem passar uns dias no verão. E isso é que nós não queremos, certamente. O facto de ter um Ministério da Cultura significa que a capacidade de intervenção ao nível da Presidência do Conselho de Ministros é outra, certo? Portanto, se o Ministro vai à Presidência do Conselho de Ministros discutir em igualdade com os outros pares ministros, não é? Aquilo que vai ser feito nas várias áreas, portanto, está ao lado de, tem a mesma capacidade de intervenção. A partir daí, há uma capacidade maior de exercício de poder político. Portanto, eu aí vejo com bom grado a criação do Ministério. O Ministério espero que desenvolva uma política cultural equitativa para o país e que nos ajude a desenvolver a nossa região culturalmente.